O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesta semana bonita da Epifania do Senhor. Celebrávamos ontem esta grande solenidade da Epifania, o menino Deus que na pessoa dos reis magos se manifesta como Salvador de toda a humanidade. E a igreja continua nos orientando pela sua palavra, por meio do evangelho, da liturgia proclamada neste dia. Nós sabemos que o trecho deste evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, é logo o texto que segue a tentação, as tentações que Jesus sofreu no deserto, que está lá no capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. Jesus foi tentado pelo demônio, e depois de refutar o demônio com a própria Sagrada Escritura, vencê-lo e expulsá-lo para longe, Jesus começa o seu ministério público. E o primeiro anúncio de Jesus, ele se equipara também ao anúncio de João Batista. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. É muito interessante porque Jesus, como se pegasse aquele anúncio que João Batista insistia em fazê-lo, e agora ele inicia a sua vida pública com este mesmo anúncio. Claro que existe uma diferença, embora seja a mesma frase, o conteúdo ele é diferente, não no sentido de haver alguma divergência entre o que João pregava e o que nosso Senhor estava anunciando. Não, mas na verdade João anunciava o reino de Deus, chamando as pessoas à conversão para que elas se preparassem para o Messias que estava por vir. E ali então era uma conversão que provocava uma mudança, mas na espera do Messias que estava por chegar. Jesus, quando anuncia que o reino de Deus está próximo e que nós precisamos nos converter, ele mesmo é
o reino de Deus. Então, a proximidade que Jesus anuncia não é uma proximidade cronológica como aquela de João Batista. Quando João Batista anunciava o reino de Deus está próximo, Jesus estava falando de uma proximidade cronológica. João Batista estava falando de uma proximidade cronológica. Jesus aqui está falando de uma proximidade enquanto a sua própria pessoa que está no meio do povo para curar as enfermidades, para libertar os oprimidos. Então, ele mesmo é a própria presença do reino de Deus no meio de nós. E a primeira coisa importante, isso deve dar ao nosso coração uma grande alegria. Saber que agora não somente aquele anúncio de João Batista nos provocava uma expectativa da chegada do Senhor, mas agora Ele está no meio de nós. E o tempo do Natal, esta semana da Epifania, nos recorda muito bem isso. Ele veio na nossa carne para destruir o pecado que estava no meio de nós também por meio da carne de Adão e Eva quando pecaram e assim o mal entrou no mundo. E aí nós nos lembramos também de algo que Santo Agostinho vai nos falar sobre este trecho ou este versículo que Jesus nos aponta no Evangelho de hoje. Para Santo Agostinho, a conversão, na verdade, não é uma realidade pontual que acontece uma única vez na nossa vida, mas é um retorno contínuo ao próprio interior, ao próprio coração. Então, converter-se a Jesus é aderir à totalidade da sua pessoa. Por isso que a conversão a Jesus, a conversão a Cristo, não é apenas a aceitação de uma parte do anúncio do Evangelho. Porque Jesus, ele anuncia algumas coisas que vêm ao encontro das nossas necessidades mais pessoais e que nos consola, que nos fortalece, mas ele também anuncia algumas verdades que às vezes nos incomodam. E a gente percebe, poxa, mas parece que esta palavra de Jesus é um pouco dura. Mas na verdade, para Santo Agostinho, este processo de conversão como um retorno ao interior significa preparar o coração, o interior, a mente, para acolher a totalidade da pessoa de Jesus que quer reinar sobre a nossa vida e gerar em nós uma transformação. Uma outra coisa importante, nós neste tempo do Natal, nesta semana da Epifania, nós temos que aprender uma realidade importante. Como eu posso me converter um pouco mais a Jesus? Como eu posso ser um pouco mais dele? Como a minha vida, a minha família, o meu comportamento, o meu modo de ser, o meu modo de agir pode ser um pouco mais de Jesus? É uma pergunta que nós devemos fazer, mas ninguém se converte fora da experiência do amor de Deus. Por isso que o Evangelho é colocado hoje, nesta semana da Epifania, quando eu olho para aquele menino Deus que se manifesta ao mundo como o Salvador. E os reis magos, nós ouvimos no Evangelho ontem, eles se ajoelham, eles se prostram, eles adoram o menino. E é muito bonito porque depois que eles adoram o menino, eles recebem uma iluminação do Espírito e ao invés de voltarem para o mesmo caminho em direção a Herodes, eles retornam por outro caminho. Existe aqui um significado espiritual, uma transformação também da rota, uma mudança do percurso, que simboliza não só um percurso e uma mudança de rota geográfica, mas uma transformação daquilo que Santo Agostinho nos fala, que é a transformação a partir do coração, um retorno ao interior. Portanto, para que nós sejamos mais de Deus, para que a nossa vida seja mais impregnada da presença de Deus, nós precisamos continuamente pedir a Ele: Senhor, manifesta sobre o meu coração, sobre a minha vida, a grandeza do Teu amor. A Igreja Católica vai dizer no Catecismo, no parágrafo 541, que a conversão é o anúncio essencial do reino de Deus.
O anúncio fundamental que Jesus veio trazer é justamente esta transformação. Porque a conversão é um passo adiante em direção a Jesus e nós deixamos para trás o que não é agradável a Ele. Depois o catecismo ainda vai dizer no parágrafo 1428, que o anúncio da conversão é uma missão ininterrupta da igreja. Ou seja, até a segunda vinda do Senhor, a igreja precisa anunciar esta transformação. Mas ninguém se converte por medo, ninguém se converte por imposição, ninguém se converte por uma pressão emocional, psicológica, etc. Não. Nós nos convertemos à medida em que nós experimentamos este amor maravilhoso de Deus por cada um de nós. E este amor é tão grande que quando eu retorno ao meu interior, eu vou ficando constrangido e percebendo, nossa, eu preciso deixar isto aqui para trás. Eu preciso mudar esta atitude, eu preciso mudar este comportamento, deixar que Deus me transforme, não por medo ou por temor no sentido negativo, mas por amor a Ele. E aí nós compreendemos aquilo que nós ouvimos também na primeira leitura da primeira carta de São João, é necessário discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Também este é um processo de conversão. Nós, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, deixar que Ele nos mostre quais as realidades da minha vida ao iniciar este novo ano que eu preciso deixar para trás. Porque, queridos irmãos, é a conversão de cada dia que vai nos preparar para o céu. Porque para entrar no céu, nós precisamos estar sempre mais cheios da presença de Deus, mergulhados na sua misericórdia. É isso que nós ouvimos no Salmo e que Deus nos promete: eu te darei por tua herança os povos todos. Ou seja, Deus nos promete como herança a sua presença, a sua graça. Então vamos pedir hoje e deixar que também este pensamento de Santo Agostinho, ele possa nos iluminar, retornar ao interior. Como isso é importante. Nós estamos num mundo barulhento, no mundo da agitação, e quanto tem faltado para nós este voltar para o interior, para a alma, para o coração, e deixar que Deus nos conduza. Peçamos a Ele esta graça nesta semana da Epifania, para que o menino Deus também ilumine o nosso interior e nós façamos continuamente esta experiência do reino de Deus acontecendo no mais profundo do nosso íntimo, no mais profundo do nosso interior.